vamos para a votação do pedido de urgência especial, né, do projeto de lei. Vai dar uma lidinha no texto, não, pela ordem, presidente, ao menos para a gente se inteirar do que se trata, como é que eu vou votar urgência especial em algo que eu não sei. Dá uma lida, por gentileza, na matéria, para a gente saber qual é o recurso, de onde ele está vindo. Eu entendi que é do Estado e ou do governo federal, mas para onde ele está indo? Eu não estou fazendo objeção, não. Só estou pedindo para ler, para eu poder entender se eu voto sim ou não. Eu li o artigo 2º. O recurso financeiro mencionado no caput do artigo 1º será utilizado em prol da causa e bem-estar animal. A mensagem não detalha, apenas repete essa expressão. É louvável, o crédito oriundo dessa lei será utilizado em prol da causa e bem-estar animal. Menciona que é louvável a disposição demonstrada pelos representantes do município na defesa e luta por uma causa tão nobre. O maior objetivo é o aprimoramento das políticas públicas voltadas para os animais domésticos e o meio ambiente, de forma legal, segura e eficiente, de forma que a saúde pública como um todo goze dos reflexos positivos pelas medidas adotadas. Quais são as medidas? O dinheiro vai para as FAPAG, vai para alguma associação, vai para fazer castração, vai para fazer o quê? Doutor Marcos, esse recurso, né, ele é para comprar insumos, né, para ajudar na associação dos animais. Olha, o tanto que era simples ter escrito isso no projeto. Isso não está escrito no projeto. Pois é, deveria, né, para a gente saber para onde que a gente está votando. Da onde o dinheiro está indo, né? Eles mandam um projeto com uma mensagem totalmente vaga e a gente simplesmente, urgência especial, sim, aprova. Para onde que vai o dinheiro? Não sei, mas aprova mesmo assim. A gente não está aqui aprovando e nem acabou de pedir urgência especial. Agora que a senhora explicou, vereador, não está escrito no projeto, não. O senhor não. me deixar eu falar, tranquilo. Né, quando a gente tive posse desse projeto, doutor Marcos, eu me dei o trabalho de ligar na prefeitura para mim ter essa informação que eu estou passando aqui. Né, por isso que eu solicito a urgência especial nele. Presidente, pela ordem, se me permite, a senhora se deu o trabalho de ligar na prefeitura. Parabéns por ter feito isso. A prefeitura tem quantos advogados? Que eu estou vendo tem 2 aqui. Será que nenhum dos 2 tem competência para escrever e mostrar para a gente para onde o dinheiro está indo? Porque isso é importante para eu saber se eu vou votar sim ou não. Isso aliás, não é importante, isso é o mínimo que se espera. É o mínimo do mínimo. Vereador, já está pedindo a liberação. Já está esclarecido o fato. Presidente, eu não posso preciso criar polêmica. Eu não estou criando polêmica, não. Eu estou falando a respeito de algo que é de suma importância. Nós estamos falando a respeito de 40, 50 mil reais. 50 mil Simplesmente, com esse mundo de advogado que o prefeito tem, ele me manda um projeto para cá que não fala para onde que o dinheiro está indo. E isso é lido com naturalidade. E eu ainda sou questionado por estar fazendo polêmica. Isso não é polêmica. Isso é pedir o mínimo. Porque se não tem o mínimo, não precisa de vereador. E Tiago Salficano. Por mais seja cansativo, eu não voto sem fundamentar o meu voto. Obviamente, eu sou a favor. A presidente acabou de explicar para quem está aqui nos acompanhando, para os vereadores e para aqueles que estão nos assistindo. Eu fiz algumas considerações e, mais uma vez, as colocações é que eu crio polêmica. Ora, se querer saber no que está votando é criar polêmica, realmente não existe propósito de uma Câmara Municipal. Não existe o propósito do erário despender o valor tão significativo que despende para o pagamento de cada um de nós aqui. Obviamente, eu sou totalmente favorável, e inclusive já tinha sugerido isso na reunião passada que tratou a respeito de leis orçamentárias, solicitando para que constasse uma dotação maior, de maneira que atendesse a referida instituição que presta um serviço, com certeza muito importante para todos nós, guapeenses, e para esses que também são filhos de Deus, os animais que estão aí na rua. Agora, que realmente causa indignação, e por mais que eu tente manter a minha paciência, falar com uma entonação de voz um pouco mais serena, é quase impossível ver um projeto chegar na casa, onde é feita a leitura, e o projeto quase que vai à votação, e provavelmente seria aprovado, sem que ninguém soubesse para onde estava indo o referido recurso. Agora sim, a presidente falou, olha, eu liguei, eu tomei conhecimento, são 15 mil reais de uma dotação, mais 35 mil da outra, somados 50 mil reais, que está indo para as FAPAG. Então, para aqueles que nos acompanham,
visto que aqui nessa casa nunca foi respeitado o projeto de linguagem simples e o executivo nunca teve a capacidade de botar os advogados dele para poder trabalhar e entregar o que está estabelecido em lei, esse dinheiro é para manutenção das atividades da ASFAPAG. Portanto, eu sou a favor. Presidente, pela ordem, 5 minutos, né? Bom. Só um momento. José Carlos da Silva. Pode fazer, pode chegar. Presidente, pela ordem, 5 minutos, conforme reza o regimento, que após o uso da tribuna, cada um dos vereadores tem 5 minutos para as considerações em cima da fala de qualquer um inscrito. João, pode ficar aí, não tem problema nenhum, se não tiver problema para presidente. Eu só estou exigindo o meu direito aqui, que na maioria das vezes é negado, é ceifado, da maneira mais vil possível ou por falta de conhecimento, né? Novamente, eu estudo, e estudo bastante, para que o meu discurso vá de encontro com a legitimidade, com a legalidade que essa casa espera, visto que aqui somos, né, os representantes, vigilantes da lei e os autores das leis que beneficiam ou prejudicam a população, direta ou indiretamente. Eu fico bastante feliz em ver essa tribuna quase sempre cheia de oradores e gostaria de que a população, independente se apoia ou não apoia o trabalho que eu exerço, fizesse sim o uso da palavra. É muito importante que todos nós saibamos ouvir as críticas, porque delas sai o aprimoramento e a melhoria, né, das nossas condutas. Obviamente, o que é importante, absorvemos, avaliamos, analisamos, alteramos se necessário for, se não for, não levamos em consideração e vida que segue. Mas o nosso nobre cidadão, mais uma vez, fez um discurso aí, dirigindo a uma manifestação legítima, como forasteiros. Só para refrescar a memória de quem nos acompanha, essa foi a 3ª manifestação que aconteceu na nossa cidade, de maneira legítima, ordeira, sem que houvesse cidadão ou cidadã nenhum recebido sequer um pão com mortadela, ou 50 ou 100 reais para colocar de combustível no seu próprio carro. O que nós vimos foram pessoas residentes no nosso município, pagadores de impostos, elevarem a sua voz frente aos absurdos que eu não vou ficar aqui me atendo a repeti-los, que acontece cotidianamente aqui, infelizmente, nessa casa. Forasteiros, quantas pessoas, quantos automóveis que passaram aqui de frente? Obviamente tinha sim, um ou outro que foram convidados meus a estarem participando. E toda essa manifestação, como as anteriores, apesar de as anteriores não terem tido início através da minha solicitação, foram totalmente legais, visto que ambas foram protocoladas na Delegacia de Polícia Militar, que é a instituição responsável pela manutenção da ordem. Então, tudo foi oficiado às autoridades legais. O que me surpreende foi as mensagens que circularam no WhatsApp, e eu acredito que deva ter chegado ao conhecimento de todos, aonde estava havendo convocação de movimento sem terra, nada contra o sem terra. Aliás, eu tenho sim algumas particularidades, mas que não cabe ao momento. Convocar sem terra de Campo do Meio? Será que fomos nós que convocamos sem terra de Campo do Meio para estar recebendo pão com mortadela, para ser trazido pelo ônibus do prefeito, do prefeito? Não, o prefeito não tem nada. O prefeito tem um cargo como nós, eletivo. O prefeito é um representante da população. Para mandar o próprio ônibus da prefeitura gastar dinheiro do erário, combustível, para pegar essas pessoas que estavam aqui mais vendidas do que filho, né? Em Dia dos Pais, preservemos os adjetivos chulos. Distorção. Nessa casa tramitou um projeto que trata a respeito de linguagem simples. Eu tenho certeza que se eu tivesse feito a pergunta, com todo respeito àqueles que eu sei que estão aqui e legislam com seriedade, acerca do PL 62 e do 63, ninguém saberia falar absolutamente nada. Agora vem um cidadão aqui
falar que nós estamos distorcendo por nós querermos não mais do que saber naquilo que nós estamos votando. Ora, quem está distorcendo o quê? Falar de benefícios, chega de tanta conversa a respeito disso. Está aí o agravo que eles perderam, em cima da terceira liminar que foi julgada em segunda instância. Que daqui a pouco vai ter determinação judicial, sim, para verificar a entrega de cesta básica 2017, 18, 19, 20 e 21, conforme requerimento inicial. Então aqui ninguém está preocupado em tirar benefício de ninguém não, cidadão. Nós aqui queremos é transparência, é respeito para com o nosso dinheiro. Quem merece uma cesta básica eu ainda considero que é pouco. Mas para quem não merece, vá trabalhar como a maioria dos brasileiros, que tem que matar um leão por dia. Mais algum, gente? Zé Carlos, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Olha, a minha pergunta é para o Danilo e é o mesmo assunto, entendeu? Sim, então, ele tô à já vontade. falou aí, mas eu vou ter que falar, porque eu Sim. vou ter que repetir, porque eu Pode acho que está até perguntar. registrado. Pode tirar a máscara para nós entender. Está até registrado em ata, parece aí, né, que você mesmo falou que pegou o caminhão, o veículo público, né, um veículo público lá, e com cesta básica, e entregou. E eu também fui candidato, vocês devem saber. Sim, sim. Então, a minha pergunta é só para esclarecimento que eu quero, entendeu? Só um esclarecimento. Você falou aí que... Sim, eu pelo te esclareço a hora que Ministério você Público e quiser, tal. até é bom que está sendo gravado Exatamente, isso aí. isso, é um esclarecimento. Porque, assim, a minha pergunta é para quê? Para nivelar a disputa. Sim. Porque eu acho que todos têm os mesmos direitos. Então, por exemplo, eu sou funcionário igual você, motorista também. Sim. Então, eu não teria o direito de pegar o caminhão e entregar a cesta básica também? Sim. Então, e por que foi só você que teve esse privilégio? Agora eu quero que você só prove se eu peguei. Você foi Não, mas foi afastado. você mesmo que confessou. Então pega essa live que Pega está a falando ata aí, ó, isso. está na ata, não está na ata? Não, pega, diz que está gravado. Pega Não está isso. na ata? Então você não registrado a ata? Peraí, só Ô, Zé, peraí, só um momento. deixa eu Danilo. esclarecer Peraí, ele. Não, só um minutinho. Peraí, só um momento. Essa é a sua pergunta para ele, ele já pode responder? Isto pode. Tá, então, A para não primeira, né? entrar em debate. Sim. Entendeu? Eu vou só te fazer uma pergunta. Quando você é funcionário público também. Isso. Quando você foi ser candidato, você não teve que se afastar? Isso, exatamente. Você Eu passei teve ou 3 não meses, teve? 3 meses antes. Teve ou não teve? Então por que você acha que eu também não me afastei? Não, mas a minha pergunta é a respeito do que você Mas você, falou. você como um candidato, Eu estou te perguntando, você né? teria que ter me impugnado antes, se você sabia que eu não me afastei. Não, mas é porque eu vi a live, eu vi aqui a live, eu assisti no meu celular e parece que está registrado em ata. Ó, eu vou te explicar mais uma vez Não, essa se não live. tiver registrado em ata também, Como aconteceu um erro. foi aqui, falado aqui nessa casa de distorção, na época que foi Não, não perguntado... teve distorção nenhuma. Eu Você estou falou só te claramente. respondendo. Deixa eu só te responder. Por favor. Na época que foi falar desse negócio de cesta básica aqui, me perguntaram assim, eu até estava saindo daqui indo para lá. Do lado de lá nem estava aqui no microfone. Quando que foi? Eu falei, faz tanto tempo que eu nem me lembro. Aí ele falou, foi tal. Ah, foi na campanha política. Eu falei assim, na maior ironia, então deve ser. Na maior ironia do mundo, porque o qual cara... Você acha que se você fosse um Não, o funcionário... que eu entendi não foi isso, não. O que eu Sim. escutei. Pois é, se você... Eu escutei e você falou que foi em novembro que você entregou. Sim. Está claro lá na live. Em novembro foi campanha política e ninguém entregou cesta. Entendeu? Não, aí é o seguinte, então, vamos alongar o negócio aqui não. É só um esclarecimento. Sim. Porque não só eu, como todos os outros que foram candidatos aí, ó. Sim. Nós queremos saber disso aí. É só vocês Entendeu? pegar essa live que está falando isso e me Aí é o processar. seguinte, aí eu faço. É muito aí fácil. o que eu faço a pergunta para os outros vereadores aí? Se realmente isso ocorreu, isso é uma coisa lícita? Isso pode acontecer na campanha política? Pergunto para você, Aparecido, é lícito? Então, E você acha que eu ia fazer isso na minha campanha e ia ser caçado? não, Vai ser preservado eu o estou direito falando em cima do que eu Sim. vi aqui, que eu ouvi, que eu vi e ouvi. Sim, Eu vi e ouvi. sim. Que foi falado aqui dentro da Câmara. Pois é, e a pergunta que você está me referindo,
Você acha que se isso aí fosse verídico, eu estava aqui sentado nessa cadeira? Não, isso aí é uma outra coisa que vai acontecer. Então é só Isso aí essa pergunta que eu queria. Agora Não, para continuar. o que nós Pode queremos? continuar. O esclarecimento, entendeu? Sim, sim. Se isso realmente aconteceu ou não. Sim. Porque se aconteceu, Se aconteceu, eu não estava aqui. Já tinha sido caçado faz tempo. mas aí tem que ter uma denúncia, né? É, mas, Tem que ter. meu amigo, Então nós queremos por isso que eu te falo que eu não tenho rabo preso. Quem nós não tem, queremos, não tem. Nós queremos pegar a linha, o esclarecimento para ver o que aconteceu aí. Essa pergunta eu já te esclareci, ou você quer que esclarece mais? Quero, aí. Mas o que mais você quer que eu te falo? Eu quero que você fale, porque você falou na live uma coisa e aqui você está falando outra. Pega essa live e me mostra, meu amigo. Então, não está registrado em ata isso aí? Pega ela, cadê ela? Então vamos procurar Pega a ata, então. pega ué. se está registrado isso aí. Pega pra mim, Eu por acho que favor. eu até tenho no meu celular, eu até posso até te mostrar uma Então hora. me mostra. Me mostra agora para todo mundo Não, ficar agora sabendo. não, porque agora vai demorar demais, vai atrasar vocês aí. Tá. Mas só que... Tá. Então, como se diz, então eu posso procurar esclarecer isso, então? Pode denunciar. Pede para presidente. Pode denunciar. Toda a sua pergunta tem que ser direcionada para ela. Então a senhora mostra a ata para todos os guapenenses. O senhor faz um... Mostra a live, Faz uma por Zé escrito. Carlos, repete por a favor. live aí para todos aí de Isso. novo, para todo mundo ver. O senhor faz um requerimento por escrito para nós, Isso. por favor. Pode Certinho. protocolar com o Reinaldo. Pode fazer que nós Beleza. está aí pronto para esclarecer. Aí você vai ver distorção. Certinho. Tá certo? Então tá bom. Mais alguma coisa, senhor? Senhor Não, por João, enquanto é só isso por mesmo. gentileza, Aí eu... se quiser zerar aí, André. Boa noite. Pode ficar aí, João. Parabéns pela iniciativa. Eu nem sabia que o senhor estava inscrito para utilizar a tribuna hoje. Como, a hora que eu fui fazer as considerações, eu fiz as considerações em cima da fala do senhor José Carlos. Sequer passou pela minha cabeça o nosso nobre colega parlamentar aqui. Por Deus, eu nem lembrei que ele estava aqui presente. Mas, como a carapuça serve, ele vem quase, na maioria das vezes, por falta de pensamento próprio, fazer retórica em cima de discurso alheio. Bom, o senhor fez uma pergunta muito simples. O senhor sabe que eu estou sendo objeto aqui de perseguição dentro dessa casa, e no momento oportuno, e eu vou estar falando isso no grande expediente, todos saberão realmente distinguir o joio do trigo. É muito simples falar, procura o Ministério Público, procura o juiz, procura aquilo. Olha, eu não estou querendo ser arrogante, mas eu estudo desde criança e eu leio bastante. Eu não fiz direito. Eu tive 2 semestres aonde eu estudei superficialmente noções de direito na faculdade que eu fiz de administração de empresas. Não precisa ser advogado, não precisa ser uma pessoa experiente para entender o que ocorre entre a isonomia dos poderes. Dificilmente o judiciário vai intervir em ações interna corporis. É um nome bonito, não é? Interna corporis. Eles já colocam esses termos para dificultar o entendimento da população, da grande massa. O que significa isso? São ações administrativas que diz respeito apenas ao legislativo. Na maioria das vezes, quando chega uma ação dessa lá em cima, eles falam assim, ó, se virem. Vocês foram investidos de poder pela população que elegeu cada um que está aqui sentado. Então vocês resolvam entre si. Tem que caçar alguém? Conversem entre vocês e decidam se essa cassação será justa ou não. Como o doutor Mariel disse muito bem no discurso dele aqui, se eu sair ali e tropeçar numa grama daquela ali, e a maioria quiser entrar com pedido de cassação, e mais ainda, se tiver algum que segura nas cordinhas dos fantoches, para poder manipular, fica mais fácil ainda. Aí eles vão, conversam entre si, opa, peraí, esse aqui está incomodando o grupo, por que nós somos obrigados a tolerar? Aqui se pode tudo, só não pode falar a verdade, porque falar a verdade aqui, você incomoda alguns coronéis que mamam na veia jugular dessa cidade chamada Guapé há anos. Há anos. O que o nosso colega fez, isso foi só uma
das coisas. Porque aquilo ali foi confissão, que está gravada em vídeo e está registrado em ata. Leva lá para o Ministério Público, está careca de saber que não vai dar nada. O Ministério Público vai falar assim, ó, resolvam entre si. Agora, o Thiago pisar na grama é crime ambiental, caça o Thiago. Vamos contar meia dúzia de mentiras ali acerca da conduta do vereador que não se curva para os coronéis e vamos caçar o Thiago. Mas o vereador falar que entregou a cesta básica no período eleitoral, no caminhãozinho da prefeitura, dando requintes, detalhes, data, como, com conhecimento de quem? Não, isso é irrelevante. Para a maioria dos nossos colegas, infelizmente é relevante. Ele já vai fazer retórica em cima do que eu estou falando. Vai tentar desconstruir de novo o que não tem como. Vai tentar explicar o inexplicável. Um vereador chamar o outro de débil mental, como ele já fez por diversas vezes. Um vereador falar que vai me matar e está para matar a minha população guapiense, como está registrado em vídeo, isso é natural. O que é isso? Isso não é problema nenhum, desde que ele tenha um grupo forte. Agora, o porquê ter um grupo forte? Provavelmente, interesses mais fortes ainda, benefícios mais fortes ainda. Então, o que de fato acontece é isso. Aí, simplesmente, eles viram para o senhor é o quê? Motorista? O senhor sabe pegar uma peça e escrever alguma denúncia? E eu não estou te chamando de rapaz, não, porque eu não sei. Não, eu não sei, não. Eu não sei. Então eles abusam da falta de conhecimento da população, como a minha também. Porque se eu tivesse formado em direito, ao invés de ter feito administração de empresas, primeiro, que ao levantar a mão, eu cumpriria com a promessa que eu fiz no juramento de formatura. Seria diferente da maioria desses que se dizem defensores da lei. Então, a explicação que eu tenho para lhe dar é essa. Posso falar só mais uma coisinha ou não? Só mais uma pergunta para os outros. Então, quer dizer, aí, por exemplo, confirmando nós já ali... encerramos. Ah, lá, não, mas só um... Posso vocês darem... Zé Carlos, por favor. Só os convidados dela. Não é só meus convidados, não, Zé Carlos, por favor. Viu? Boa noite a todos. Boa noite, os nove vereadores. Boa noite. Os vereadores aqui presentes. O povo que está nessa casa e os que acompanham a gente pela internet. Estive nessa casa, usando essa tribuna pela quinta vez. Vou abordar aqui vários assuntos, eu tenho 15 minutos de fala. E eu vim aqui nessa casa, fui funcionário público 16 anos, cidade de Guapé me conhece, a minha índole, pai de família, e sou morador dessa cidade 47 anos, e votei em vários prefeitos, vários vereadores, e acompanhando de longe a política. Hoje, graças a Deus, pela internet a gente acompanha mais com facilidade, né? Que essas reuniões é transmitida, ela é chegada no nosso município, na nossa cidade, e está indo longe a nossa fala. A política a gente tem que usar muito, eu canso de falar essa palavra, transparência, na política e na vida da pessoa. E acompanhando, desde quando eu trabalhava na prefeitura, essa atual administração, e senti nela, eu apoiei o Nelson Lara em 2021, sobre o furto do café. Ele entrou falando que ia arrumar um advogado para ressarcir os prejuízos de quem foi lesado do café. E eu tenho uma irmã, ela já é falecida, ela faleceu com câncer. Na época, ela tinha 25 sacas de café na cooperativa. Aí o Lula estava na presidência. Aí procurei um advogado, fui atrás do marido dela, que hoje é viúvo, para pregar umas notas para a gente tentar ressarcir esse valor para ela, para a família, né? Porque meu sobrinho mora em Ribeirão. Como a gente não tem condição de pagar um advogado, aí ficou causa perdida. Depois, com muito custo, quando eu casei, eu consegui, eu e minha esposa, fazer um financiamento de um lote no Parque das Águas. Procurei o atual gestor, o prefeito Nelson Lara, expus para ele
me ajudar a fazer a minha casa, a minha vida. E então, eu peguei os meus papéis do lote, IPTU, etc, mandaram para a Caixa. Até hoje, não tive resposta. Não me chamou, falou, ó, seus papéis estão aqui, o gerente não aprovou. E tem vários outros assuntos, porque aí tem então, eu virei oposição desse partido. Virei oposição. Tentaram tirar tudo que acontecia comigo naquele dia, quem fazia eu anotava. Quem fez, a hora e por quê. Tentaram tirar o meu menino da creche, fizeram uma comissão, falar que eu e minha esposa tinha condição de pagar uma zeladora dele. No momento a gente não tinha, que a gente está pagando o lote e pagando aluguel. Depois tirou eu do caminhão, que eu ganhava R$200 de insalubridade. Colocou outro funcionário. Aí o seu Geraldo, avô do André aqui, falou, você não vai perder seus R$200 porque você está pagando o lote e o aluguel. Me levou para a usina de reciclagem. É o ditado, quem apanha não esquece. E hoje eu estou usando essa tribuna através, se eu não usar, eu nem durmo à noite, porque eu estou acompanhando a política. Aí o que aconteceu? Vem acompanhando. O Tiago lançou a campanha dele, pela internet, que é pandemia. Eu acompanhei a primeira live dele e falei, Tiago, preciso falar com você. E abordei um assunto do café para ele. Bom, e ele vem me surpreendendo a cada dia que passa, porque até então, de eu vir nessa casa, acompanhar todos que entrou aqui, até hoje, é minha liberdade de expressão, é meu pensamento e o que eu penso. Ele lê os projetos, tanto faz do executivo como dos nobres pares colegas aqui, ele analisa o projeto, o que é de bem para a população, ele é a favor, o que é de contra, que não é benefício para a população, ele vota contra. Isso aí é muito gratificante para a minha pessoa. Porque quando eu assisti a primeira reunião aqui, caiu os projetos a favor, tudo a favor. Aí um dia eu falei, mas não tem um aqui, será que está tudo bem para a população? Será que esse projeto que cai nessa casa está de acordo com a população? Como ele entrou, o trabalho de um vereador é legislar e fiscalizar. Como ele está fiscalizando, ele está incomodando muita gente. Você está incomodando muita gente. Mas você que tem uma coisa muito importante nessa caminhada sua, Tiago, eu te falo, e nossa, a política está saindo fora do município e está saindo fora da cidade, ela está caindo no Ministério Público, é uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante, certo? É muito importante isso aí. Porque lá no Ministério Público, eles vão avaliar o que está acontecendo. Porque eu tenho certeza que eles vão avaliar o que está acontecendo, que essa perseguição política sobre sua pessoa. E tantas coisas importantes para fazer aqui na nossa cidade. Por exemplo, esgoto a céu aberto, um mau cheiro. Estive na casa da minha sogra, na rua Padre Domiciano, eu não aguentei o mau cheiro. De tanta... Tá forte, não sei com que está suportando. Os prefeitos passados fizeram bastante casas populares. Esse está aí no poder, lá vai 14 anos. Não fez uma casa popular. O Luciano ficou 4, não deu tempo, mas fez posto de saúde, fez CEMEI, que é uma creche que está na história. SAMU, pegaram o governo contra, eu estava lá dentro, eu vi o tanto que ele sofreu na pele. Falei com ele, pagos os funcionários, lá do fornecedor, fez o contrário, que lá foi a rasteira nele. Outra coisa importante, cemitério. O nosso cemitério está quase... Está o caos. Não pense em cemitério. Esses deputados que fazem as emendas, que destinam os valores X para cá, que eu assisti a reunião, eu acompanhei essa última agora, sexta-feira, extraordinária. Mandaram verba, foi o Reginaldo Lopes e Cássio Soares.
Aí a presidente, eu acompanhei, ela me falou, não, que essa verba é específica para a praça. Não tem como, quando eles, não sei se vocês ficam sabendo, quando ele manda as emendas para cá, para ser votado, gente, a nossa prioridade é esgoto. Vai fazer praça lá, o esgoto céu aberto. Vai lá na praça um turista, o que acontece? Chega lá e fala assim, e esse mau cheiro, essa praça? A prioridade, eu acho, meu pensamento, é o esgoto. Fui na Santa Casa fazer um teste Covid a semana passada, que eu estava bem mal. Me deparei com o telhado da Santa Casa. Está um caos muito feio. As portas de madeira que fica na recepção, de tanta que boa que as funcionárias trabalham lá, está corroída, precisando de trocar. Tanta coisa importante para fazer. Fazer para quê? Praça. Olha ao caos, aquela ali não terminou. A outra era fazer uma restauração. Aquela ali, para mim, o meu ponto de vista, não tem rampa de sensibilidade para cadeirante. Que jeito que o idoso vai subir pessoa idosa, subir um degrau mais outro degrau. A estrutura da praça como ficou, dinheiro jogado fora. A outra praça era fazer uma restauração, gastava menos e sobrava mais valores para ser gasto nas coisas mais importantes. Então, aqui eu deixo a minha fala para quando aqui está sendo gravada, pessoal que está em casa aqui acompanhando, vamos usar o nosso dinheiro de modo certo, correto. A prefeitura está atrasando o pagamento já. Estava pagando dia 30, dia 5. A minha esposa recebeu o dia 14. Ela tem os compromissos dela. E quando for pagar as folhas de funcionário público, não paga para o setor, paga todos juntos. O que acontece? Se eu faço compra no supermercado, o colega meu também faz. Dominguinho, finaliza para nós, por favor. Chego lá, eu estou finalizando. Chego lá, ó, o fulano recebeu e o fulano não recebeu. Aí, a imagem do que não recebeu fica para baixo. Eu deixo aqui minha fala, agradecendo mais essa vez essa oportunidade. E, Tiago, continua assim, parabéns. Você é o nosso guerreiro, viu? Boa noite a todos. Domingos, obrigado. E se me permite uma consideração, aliás, 2 ou 3. Você acabou de pontuar aí que a prefeitura está atrasando salário. Bom, você é casado com uma servidora pública. Então, eu já parto do princípio de acreditar em você, mesmo que você não fosse casado. Porque você nunca me deu motivo para desconfiar da sua pessoa, como, infelizmente, o excelentíssimo senhor semideus sempre está dando para a população. Da mesma maneira que você trouxe essa informação à pública, que agora eu cansei de receber ligações de servidores públicos questionando. Inclusive, alguns até com tom de ironia. Olha, o prefeito não era tão bonitão, não batia no peito, que a importância do salário em dia, mas já está atrasando salário. Bom, preservemos os nomes, mas tem tudo registrado aqui, da quantidade de mensagens que eu recebi, de pessoas que prestam serviço para o município, e principalmente, serviço de transporte de alunos, que estão há 3 meses sem receber da prefeitura. Prefeitura leiloando essa quantidade de bens por esse preço pífio. Mais uma vez, eu chamo a atenção das pessoas que nos acompanham. Um carro, quando ele é comprado por nós, ele tende a durar bastante, porque nós sabemos, não interessa se é um carro bom, se é um carro zero, se ele é usado. Mas nós tendemos a cuidar bem daquilo, porque numa possível troca, ou numa outra aquisição, pesa no bolso de cada um. Agora a prefeitura não. A prefeitura simplesmente vai sucatear no ônibus, depois pega um bem que valeria R$800 mil e vende por 40, 46. Máquinas, tratores, que poderiam estar entregando valor para a população guapeense, e simplesmente são jogados no leilão. A prefeitura de Licínio, eu não sei se os nobres pares, se as pessoas que nos acompanham presenciaram, publicou, e eu achei muito digno por parte deles, terem dado mérito, primeiro aos motoristas, cada um na frente do seu automóvel. 10 cronos 0 quilômetro para a saúde. Ambulâncias, caminhonetes, uma diversidade de bens
que entra no ativo da prefeitura e passa a ser valor, a ser riqueza do povo de Licínia, enquanto a nossa só deprecia, estraga e leiloa. Praça, esses recursos vêm através de emendas parlamentares e ou outros recursos, como no projeto que trata a respeito dessa possível praça lá no Bangalô, mostra que será utilizado recursos advindos do pré-sal, ou seja, uma parcelinha pífia frente a toda a riqueza que representa o pré-sal. Mas não deixa de ser dinheiro. Concordo com você em número, gênero e grau. Pegar dinheiro do pré-sal para colocar em outra praça, me disseram, eu não posso garantir, mas que é desespero para pagar INSS que já está atrasado. Por que eu não haveria de acreditar? Visto que os salários já estão atrasados, pagamentos de fornecedores já estão atrasados, e o prefeito tem 30 mais 10, 40% de suplementação para poder movimentar as contas públicas, e eles não respeitam a lei de linguagem simples. Você está acabando de ver aqui, na maioria das vezes vota-se sem sequer os pares saberem do que se trata o projeto, quiçá a população guapeense. Cadê a ambulância que foi doada pelo professor Irineu? A do Cássio Soares chegou. A do professor Irineu foi doada primeiro. Por que essa não chegou? São tantas e tantas e tantas prioridades que aqui em Guapé, infelizmente, essa administração, se der um projeto de uma casa para eles construírem, eles vão querer começar ela do telhado. Ah, não, mas o telhado é mais fácil de fazer uma licitação ali. Sabe como é que é, né? Então, meu amigo, você vai continuar falando muito. Eu, independente de estar aqui ou não, Deus me dando vida e saúde, também continuaremos a falar. E é isso. Vamos esperar que a população acorde, que o povo desperte e entenda que todo poder emana do povo. Fora o ônibus também, que o ônibus que está sendo leiloado era servir os universitários, né? Boa noite a todos que aqui estão, boa noite a todos que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Para quem acompanha o nosso trabalho, deve ter notado já uma determinada mudança na minha postura hoje. Uma que, de fato, obviamente, eu não me calarei, mas eu estou evitando embates desnecessários. A segunda são as minhas vestes. Eu sempre procuro me vestir de maneira adequada com o que eu entendo que a população que eu represento merece. Obviamente a casa cobra que todos nós estejamos bem trajados, mas eu não considero que esse seja um traje adequado para que eu esteja participando das reuniões ordinárias ou extraordinárias. Mas hoje eu vim com essa camisa, que eu estou com ela o dia todo, de maneira proposital. Eu vou aproveitar que não tem nenhum inscrito e vou me permitir filosofar um pouquinho. Para quem quiser tentar acompanhar o meu raciocínio e fazer um paralelo, talvez sirva para alguma coisa. Essa camiseta que ora eu estou trajando, ela tem como símbolo a imagem de um dos álbuns do Pink Floyd, um clássico, um dos maiores clássicos do rock mundial. Gosto muito de Pink Floyd, mas ainda tenho Beatles como a maior banda de todos os tempos. Voltemos ao álbum Dark Side of the Moon. O lado escuro da lua, o lado oculto da lua. E tem muita gente que vai me considerar louco, mas não tem problema não. Eu já estou acostumado a ser taxado disso. Por que eu estou falando de música? Poderia estar falando de poesia, poderia estar falando de ciência, de esporte. Política eu falo toda hora. Qual a diferença dessas vertentes? Música, que é uma forma de arte, poesia, ciências, esporte. Todos nós podemos praticar, consumir algumas dessas preciosidades que nós temos na humanidade.
Qual a importância que tem a música para cada um de nós? Para mim é como o ar que eu respiro. Apesar de não ter talento algum para tocar absolutamente nada, muito menos para cantar, que a minha voz é uma voz de taquara rachada, mas eu respiro música, eu adoro música. E qual a diferença teria para a humanidade se eu não gostasse de música? Ou para a minha vida particularmente, ou para a vida de vocês que me acompanham. Pensemos no esporte. Eu nunca tive grandes habilidades no esporte, exceto tênis de mesa. Gordo, desajeitado, nunca joguei bem futebol, que é o esporte nacional. Qual a diferença se eu tivesse sido habilidoso para a humanidade, para mim ou para a minha família? Ciência. Política é uma ciência. Poderia e posso estudar e faço isso todos os dias. Mas poderia ter seguido outras vertentes. O que eu estou querendo dizer para os senhores é que dentre música, poesia, esportes e tantas outras coisas belíssimas que nós temos para serem admiradas, a política é a mais importante. É a mais importante de todas. É a mais importante de todas. Porque é através dela que nós daremos acesso para aqueles garotos que querem praticar esportes. É através dela que nós daremos acesso àqueles garotos que têm tendência para a música, para a poesia, para artes. É através da política que nós daremos acesso para os nossos gênios, que são tantos nesse país, a desenvolver o seu intelecto, a produzir valor e a ficar no nosso país, gerando valor aqui, e não ser exportado e absorvido por aquelas nações que realmente valorizam. Eu mesmo, morando numa cidade de 15 mil habitantes, tenho inúmeros exemplos de cientistas, amigos meus, que foram desprezados nesse país e foram abraçados em grandes países como Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Alemanha. Então, voltando para o contexto do Dark Side of the Moon. Esse álbum foi escrito em 1973, sequer eu era nascido. Foi um dos álbuns mais vendidos da história do rock. E representa um feixe de luz passando por um prisma aonde sai um arco-íris. Isso retrata a complexidade da música. E mesmo assim, nós amamos música e odiamos política. A política não é tão complexa assim. A política está escrachada. Está no semblante daqueles que os representam. Está nas falas, na conduta, nas insinuações, nas ilações que são feitas. Diariamente. É chato? É. Eu, particularmente, detesto funk. Não me agrada. Para mim, não existe nem nota musical naquilo, mas é considerado como música. Eu não gosto, eu não vou aonde toca. Se tocar, eu prefiro sair. Me abstenho de ouvir funk. Agora, como me abster da política? Se eu fizer com a política, o mesmo que eu faço com o funk, que eu reprovo, que eu não gosto, o que acontece? Está cheio de gente que gosta e que vai adorar me ver longe disso. Que vai adorar. Para cada um que não gosta de política, tem um tanto de bandido, de velhaco, de malandro, que gosta e que faz das nossas vidas um verdadeiro inferno. Eu escrevi um projeto de lei, obviamente com ajuda, como sempre. E como quinta-feira foi feriado, eu pedi para que fosse protocolado na sexta, mas infelizmente a presidente não aceitou. Tudo bem. Trâmites da casa. Se ela não aceitar só o meu, se ela não aceitar os demais, paciência, está sendo justa. O que me irrita é quando não aceita o meu e quando chega o do executivo, aí coloca em regime de urgência, aí vota às pressas. O que eu quero é justiça, é equidade. Esse projeto de lei revoga a lei municipal 1609, de 19 de dezembro de 2001, que cria o Instituto do Apostilamento da Estabilidade Financeira no âmbito do município de Guapé. Vocês sabem o que é isso? Eu prometi que eu não ia ficar entrando acerca desse assunto, porque é tanta mentira. E é aquela máxima de Goebbels, para quem nos acompanha,
e não sabe, foi o demônio do marketing do nazismo. Foi um dos braços direitos de Hitler, que disse que uma mentira repetida diversas vezes torna-se verdade. E um dos precursores dessa mentira vive fumando cigarro de palha aqui dentro e agora está ali de fora, que é falando acerca do projeto de iniciativa popular, que foi o primeiro que teve nessa cidade. E foi massacrado por essa casa aqui. E é distorcido até hoje. Por pessoas que deveriam levar a luz para vocês. Por pessoas que deveriam utilizar do conhecimento, se é que tem, para levar a verdade, não mentira. É um projeto de 3 artigos, muito simples. Aonde um revoga o artigo que cria a lei, obviamente, porque se pretende ter a isenção na travessia dos automóveis, da balsa, e está explícito que é para os carros emplacados em Guapé, logo suprime-se a lei anterior, caso este viesse a ser aprovado, logo o executivo escreveria um novo projeto, criando e estabelecendo uma lei para a cobrança de automóveis não emplacados no município. E como é feito essa cobrança? É através de decreto, não é através de lei. Porque se fosse através de lei, qualquer alteração que houvesse na economia, teria que se criar nova lei para regulamentar uma mera formalidade, uma mera mudança de preços. Então tudo isso que foi contado para os senhores, inclusive lá embaixo na delegacia de polícia, foi mentira. Mentiram de maneira deslavada para todos vocês. E não precisa ficar acenando com a cabeça não, presidente, que eu estou me dirigindo ao todo. Se a senhora quiser conversar comigo, a senhora se dirija a mim a hora que a senhora tiver a oportunidade. A mentira que eu estou contando, eu vou falar aqui de formação de quadrilha, vou falar de associação criminosa, e os senhores entenderão. Porque eles já devem saber, mas eles não contam para vocês. Sim. Eles não contam para vocês. E eu não vou trazer isso aqui agora, porque terá a hora oportuna, independente se eu estiver aqui ou não. Vai ser igual um dominó. Anotem isso que eu estou dizendo hoje. Então tudo isso que foi falado acerca desse projeto é mentira. Anulou um projeto, criou outro, logo o prefeito mandaria outro projeto para essa casa, determinando as tarifas através de um decreto. Mantiveram a mentira, tudo bem? Os senhores verão. De maneira límpida e cristalina como um diamante. E mais cedo do que vocês imaginam. Qual que foi a desculpa que nós mais ouvimos? Recurso. Bom, nesse projeto de lei, o número 13, que provavelmente deve ser apresentado, imagino eu, na próxima sessão, revoga a lei do apostilamento. Tem vereador que já fez inúmeros aniversários aqui. Está aqui a assinatura de 2 deles nesse projeto. Ah, mas o que tem? Um projeto. Qual o impacto que isso tem no município? Recurso extraordinário 12.48.938 Minas Gerais. Do então ministro Gilmar Mendes. Ação direta de inconstitucionalidade. Apostilamento, instituto abolido pelo ordenamento jurídico constitucional, violação dos princípios da isonomia, da impessoalidade, da eficiência, da razoabilidade, da moralidade, da inconstitucionalidade declarada. Ou seja, uma lei que foi votada aqui e foi aprovada. Vocês têm noção de qual é o impacto disso para o município? Cerca de R$1 milhão por ano, para pagar por volta de meia dúzia ou um pouco mais, um pouco menos, de servidores. Agora, o que esses servidores têm de tão especial assim, que um passou para faxina e outro recebe 10 salários? Que outra passa para outra atribuição e recebe 10 vezes mais do que aquilo? Através da canetada, que é dada aqui e os senhores não veem. Hoje, no início, na leitura, foi contada uma mentira das mais descaradas possíveis aqui. Eu não vou me manifestar com relação a isso. Agora não. E vai depender. Porque eu não quero peixe pequeno. Eu não estou aqui, apesar de me indignar com a atitude da maioria dos meus colegas,
e de utilizar da voz que eu tenho, que a população me concedeu para representar a indignação do povo que fica lá fora e que não tem o direito de falar, que na maioria das vezes já entra aqui com a pressão de que, olha, é 5 minutos, é 10 minutos, enquanto outros podem fazer isso daqui de mero palanque político. Sempre. R$1 milhão. R$1 milhão, mais ou menos. Daria para pagar quantos servidores? Quantos? Está aqui, não fui eu que falei não, foi o ministro Gilmar Mendes. Violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, eficiência, razoabilidade, moralidade, inconstitucionalidade declarada. E por aí vai. Mas isso pode. Vamos voltar aqui para aumentar o salário de meia dúzia de pessoas. E colocar uma despesa que o infeliz, eu digo infeliz, porque foi infeliz de pegar uma prefeitura devastada, um governo do estado na mão do PT, um governo federal na mão do PT, e teve que arcar. E uma ou alguns, esses que custam quase R$1 milhão por ano, estavam lá batendo panela e apitando na cabeça dele. E você é obrigado a pagar. Eu sou obrigado a pagar esse salário. E como representante do povo eu não posso falar, eu não posso questionar, porque no lado oculto da lua, se vocês não enxergaram ainda a população guapense, alguma coisa está muito errada. Para as ilações que alguns ainda fazem com relação à minha conduta, deve conhecer muito bem da minha trajetória profissional, do que eu fiz, do que eu deixei de fazer. Eu já sei de cada articulação, eu estou louco. Estou louco para eles me imputarem crime, para eu ir atrás de cada um. Para falar assim, provem que eu estou devendo a alguém. Provem. Não fui eu que confessei crime, publicamente 1, 2 ou 10 vezes, não. Não sou essa a pessoa a estar fazendo isso. E Lei 12.850 de 2013, artigo 288, vai ser delicioso. Não que eu vá escrever, porque eu não tenho competência para isso. Eu não fiz direito. Mas é muito triste ver jovens que poderiam ter um futuro brilhante, enfiando as suas carreiras literalmente na lata de lixo, por não terem princípios, por não terem inteligência de enxergar as cobras que andam pelas sombras, que manipulam, porque eu vou mostrar. E essa acusação que foi feita com relação à minha pessoa, para qualquer um que tiver curiosidade, eles vão ficar sabendo mesmo. Alguém ainda tem dúvida e quer me caçar por aquilo? Vão lá em cima, conversa lá no Ministério Público. Pergunta acerca das novas informações que chegaram. Que aí nós vamos ver quem vai rir primeiro. Quem está falando a verdade. Se sou eu que sou louco e mentiroso, ou se aqui dentro dessa casa tem uma associação criminosa que vai responder com base na Lei 12.850 de 2013, no artigo 288. Porque a união de pessoas que deveriam estar aqui prestando um serviço para a população, para perseguir agentes políticos que não se curvaram à sua vontade, isso daí, o que mostra a lei, é que é formação de quadrilha, associação criminosa, bando, quadrilha. Esse é o nome que se dá para quem mente consciente da mentira para prejudicar, seja lá quem for, seja eu, seja Celcinho, seja Anderson, ou seja qualquer outro cidadão guapense. Mentiram de posse da verdade. Me acusam, vou utilizar o resto do tempo que me falta, como na acusação daquela moça de ter invadido, eu virei hacker agora, de ter invadido sistemas. Eu mal consigo lembrar das senhas que eu possuo para administrar as minhas redes sociais. Perdi acesso a uma página que eu tenho mais de 5.000 seguidores,
Por incompetência de não ter domínio com a tecnologia. Ah, mas eu sou o cara. Eu peguei informações. Obviamente eu não posso dividir tudo que eu tenho com os senhores agora. Por questão estratégica, óbvio. Mas ela me acusou de ter pegado informações naquele computador. Reflitam comigo. Suponhamos que por um acaso isso fosse verdade. De quem é aquele computador? Se está dentro de uma Câmara Municipal, primeiro, ele é público. Quantas pessoas têm acesso a essa Casa Legislativa? Vai ser uma câmera que me mostrou filmando, utilizando esse equipamento diversas vezes, porque foram inúmeras vezes que eu utilizei, porque eu não tenho um computador até hoje. Eu não tenho uma impressora disponível até hoje. Eu sempre tive que usar aqueles que estavam disponíveis para não incomodar servidor. Porque eu ainda tenho que pedir para o André, para o Reinaldo, para o Luiz, imprimir o que eu preciso, porque eu não tenho acesso a ferramentas de trabalho, porque essa casa nunca pensou nisso. Aí estão querendo me incriminar ainda, mas vamos imaginar que o Tiago Câmara foi lá e invadiu o computador. Primeiro, o computador é público. Ou eu estou errado? Se é público e está numa Câmara, ele é utilizado para quê? Para fins públicos e não para fins pessoais. É o mesmo que eu pegar um automóvel da Câmara aqui e sair para ir para a praia. É lícito isso? Eu utilizar uma ferramenta pública para fins pessoais? Não, não é. Segundo e mais relevante, o período que essa moça relata que eu furtei informações, nós estávamos em quê? Se os senhores puxarem a memória, vocês vão lembrar. CPI. O que significa uma CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Logo, eu fazia parte de uma comissão que tinha como objetivo fiscalizar. Comissão Parlamentar de Inquérito. Logo, isso era uma atribuição minha. Se porventura eu encontrei informações naquele computador ou em qualquer outro, eu não agi isso aqui fora da legalidade. E não foi ali que eu encontrei. Foram diversas que eu encontrei, inclusive áudios dessa senhora relatando que perdeu informações dos computadores daqui, com testemunhas. Além do áudio, eu tenho testemunha. Está vendo? Eu já estou deixando explícita parte da minha defesa. De tamanha segurança que eu tenho, de que nessa casa estabeleceu-se uma organização criminosa. Para quê? Para tirar um desafeto político, que não aceita esse tipo de tripudiação acerca do direito que foi me dado pelos 386 votos que eu tive. Porque tem gente que está aí, que fala baixinho, calmo, sempre em reuniões, que eu dou notícia de cada palavra. Do porquê que está articulando para me derrubar. Nunca aceitaram. Por que eles iriam aceitar um louco mostrando a canalice dessa gente que lucra? E lucra muito. Por quê? Porque eu bati de frente a hora que começou projeto de expansão urbana, sem nossa cidade ter capacidade para atender o básico. Óbvio. Se alguém está no cartório, qual o interesse do cartório? Trabalhar uma matrícula ou diversas matrículas? Se eu tenho uma propriedade rural, que eu mal movimento ela, e transformo ela em área urbana, e fraciono ela em diversos lotes, qual que vai ser a procura que vai ter no cartório? Quanto vai entrar de emolumentos nesse referido cartório? De quem é o interesse de estar recebendo esses emolumentos? Não, mas o Tiago não aceitou. Vamos calar a boca dele. Filho da P. Ponto. Vamos tirar ele do jogo. Eu sou mais forte. Minha família está aqui desde os primórdios. Foi o fulano que fez isso, o meu. Foi o ciclano que colocou o prefeito tal, o meu. Eu, um conhecedor das leis, abaixar a cabeça para esse gordo que fala demais? Não, vamos utilizar aquelas ou aqueles que se dizem inocentes, porque para ele dificilmente vai dar alguma coisa. Dificilmente. Ensaboado, ligeiro,
astuto. Muito difícil. Muito difícil você pegar uma cascavel. E olha que a cascavel ainda é melhor do que esse ser, porque ela tem um chocalho e ela te avisa. Isso aí é uma víbora, uma mamba negra, que está aí, rastejando entre nós, se considerando o maioral, se achando o dono do poder, que pode movimentar as peças conforme seu bel prazer, utilizando de homens, mulheres, utilizando de pessoas recém-formadas, que teriam um futuro brilhante se tivessem decência, ética, moralidade. Das imputações que foram feitas publicamente à minha pessoa, grave violação, fraude contra o regimento, revogaram a lei se não sabia. Todos estavam tão conscientes que mesmo eu estando em Belo Horizonte, pessoal, coleta as assinaturas de novo. Aqui, ó, tá aqui 2 parlamentares que assinaram. Todos 2 sabiam exatamente do que se tratava. Aboliu uma lei para estabelecer a outra, dando isenção para quem merece. Simples. Aí como é que vai cobrar das outras pessoas, dos carros que não são emplacados? Problema do prefeito. O prefeito faz um projeto de lei, manda com decreto, estabelecendo os valores para cobrar dos automóveis que não estão emplacados em Guapé. Resolveu o problema? Não, mas teve que ter articulação, teve que ter o desenho, teve que ter os áudios, as mensagens. Ah, o Thiago roubou mensagem. Provem que eu roubei alguma coisa. Provem que eu roubei alguma coisa, porque eu vou provar a ligação da associação criminosa. Com certeza eu vou provar. Da quadrilha, do bando. Bom, eu falo que não vou me exaltar e sempre me exalto. Meu objetivo eu estou conseguindo. Mais uma vez. Aqui ou não estando aqui. Se eu não estiver aqui, a única diferença é que eu vou sentar numa dessas cadeiras aqui com a câmera de alta resolução e um microfone bem potente para poder indagar cada um dos passos que acontecer aqui. E todas aquelas denúncias que eu falei que faria e não fiz, obviamente eu farei. Principalmente acerca da mentira que todos nós ouvimos. E não precisa ser nenhum perito para saber que no início dessa reunião já foi entregue mentiras à população guapeense. Tem mais 5 minutos, mas me abstenho dele, dado as circunstâncias. Dark Side of the Moon, o lado oculto da lua. Estejam atentos com o lado oculto da política de Guapé, porque ele não está tão oculto assim não. Cabe a cada um de nós enxergar e separar o joio do trigo. Boa noite.